Pai, obrigado porque o Senhor veio. O Senhor está aqui nessa manhã. Nós estamos aqui para prestar um culto e uma adoração verdadeira para o Senhor. Porque se o Senhor não estiver aqui, nada tem sentido e nada tem um propósito. Mas obrigado porque o Senhor está presente aqui em nosso meio. Que o Senhor se manifeste como o Senhor já tem se manifestado, por meio dos louvores, por meio de tudo aquilo que estamos realizando aqui, Pai. Tudo isso é para louvor da Tua glória. Amém. Quero agradecer também aos nossos apóstolos, Lamartine e Lilian, aos pastores Ramon e Érica, por me conceder essa oportunidade, a todos os pastores, companheiros de ministérios que estão aqui, as pessoas que caminham conosco, a todos aqueles que trabalham aqui, né, os diáconos, todos, sem exceção, porque são pessoas que têm agregado muito em nossas vidas. E eu não poderia deixar de honrá-los aqui, né, e agradecer pela vida de cada um deles aqui, pessoal do louvor, todos aqui. Sou muito grato. E depois dos agradecimentos, quero falar algo para vocês que eu confesso que faz uns dias, praticamente uma semana, que eu estou parado num texto. E esse texto, ele fala muito comigo. E eu tenho buscado entender o que o Pai, ele queria comunicar. E aí, mais do que um tema, isso é a minha vida. E aí eu coloquei, o que te move? A realidade dos homens ou a verdade de Deus? Porque isso aqui é algo que está presente na minha vida todos os dias. E para quem não me conhece, não sabe que eu sou um ex-atleta de futebol. E há 3 anos eu encerrei a minha carreira. E hoje estou aqui. Mas eu lembro que há muitos anos atrás ali, por volta dos anos 95 a 97 mais ou menos, eu tive a oportunidade de ter uma experiência com Deus. E foi uma experiência tão, teoricamente, vamos dizer assim, tão pequena, mas que mudou a minha vida. Quando eu falo pequeno, assim, nós acabamos vendo, de uma certa forma, o que é pequeno, o que é grande. Mas, para a grandiosidade de Deus, nada é pequeno. Porque tudo que Ele faz é grande. E aí eu lembro que eu estava num clube, e eu via os jovens lendo a palavra, e eu olhava para aqueles jovens e falava, nossa, eles são tudo doidos. E um dia eles me chamaram para uma reunião, eu falei que não ia. E teve um dia que não teve jeito, não dava para correr mais, eu fui. E ali eu fui tocado ali por Deus, por aquilo que foi ministrado. E eu lembro que acabou um jogo, eu estava no vestiário, e aí algo entrou no meu coração de uma tal forma, que eu não sabia me controlar. E eu fui para aquela pessoa que tinha ministrado aquele dia e falei, eu quero essa verdade. Eu quero isso para a minha vida. E ele olhou para mim, né, assim, ele via que eu estava feliz, alegre. E ele falou, não, vem aqui que eu vou orar por você. Ele orou por mim. A partir daquele dia, eu creio que Cristo me chamou para desenvolver uma jornada com Ele. Mas eu nem sabia. E essa jornada, Ele foi soltando palavras. Só que as palavras que Ele soltava, não cabia dentro da minha realidade. Por quê? Porque a minha realidade, se eu fosse olhar para a minha realidade, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Mas Ele falou, eu tenho uma verdade para se cumprir na sua vida. Vamos. E eu comecei a caminhar. E os momentos que eu mais tive experiência com Cristo foi nos momentos de luta. Os momentos de dificuldades. Os momentos que Ele me atraía por meio dos problemas para revelar uma verdade. E aquilo foi tocando no meu coração. E eu fui caminhando. E chegou um determinado momento desse relacionamento entre eu e Cristo, que Ele
se revelou de uma tal forma para mim, que a minha oração foi a seguinte: Pai, eu não quero mais nada para minha vida a não ser a tua vontade. Se tiver que entregar agora o futebol, encerrar minha carreira agora, eu entrego. Eu quero viver para testemunhar do Senhor. Porque não tem como você conhecer uma verdade e essa verdade não transformar a sua vida. Não tem como você conhecer uma verdade e você não querer externar essa verdade para as pessoas. E eu fiz aquela oração. Eu falei: eu me rendo diante de ti e eu entrego tudo para ti. Faça o que quiser na minha vida. E eu lembro que veio aquela voz e falou: eu ouvi a sua oração. Só que eu continuei caminhando. Eu continuei caminhando. Se passaram 3 anos. Eu estava prestes a disputar uma final. Estou vendo aqui o meu amigo, meu irmão ali, Alexandre, que jogou comigo, ele é testemunha disso. E estava prestes para disputar uma final. E o pai veio e falou para mim assim: filho, lembra daquela oração? Falei: sim. Ele falou: é para agora. Vamos? E eu falei: vamos. Ninguém sabia. Eu joguei aquela final. Nós somos vice-campeões paulistas. Eu entrei no vestiário e falei: gente, muito obrigado. Minha carreira se encerra aqui, porque eu tenho uma missão muito maior. Todo mundo olhou para mim, falou: não, você está no auge, você está bem, nós queremos renovar o contrato com você. Eu falei: não, há algo muito maior do que essa realidade que eu vivo. Há uma verdade espiritual que se revelou para mim. E eu não volto atrás. Aplauda, porque é para Ele. E a partir daquele momento, eu não olhei mais para trás. Meu desejo e minha vontade é viver todos os dias para Ele, para servi-lo. E quanto mais eu amo esse Deus maravilhoso, o sentimento que eu tenho é de servir as pessoas. Porque não tem como você amar a Deus e não amar vidas. Cristo amou a Deus de tal forma que Ele falou: Pai, eu vou me entregar por eles, porque não tem como. Então eu e minha casa, nós vivemos por uma palavra. E essa palavra, ela nos move. Essa verdade, ela nos move. E por isso nós trabalhamos por isso. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, eu quero compartilhar algo com vocês. Que está lá em Marcos 5, do 21 ao 24, depois pula para o 35 ao 43. Presta atenção nesse texto. Presta atenção porque nesses momentos nós estamos num ambiente profético. E são nesses momentos proféticos que o Pai solta palavras que podem mudar a sua vida. Amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, e comprimindo, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Esse é um texto maravilhoso. As Escrituras, ela é fascinante. Ela revela coisas que, talvez, se você olhar apenas com os olhos ali, passar os olhos, você não vai entender tesouros preciosos que estão escondidos por detrás dessa realidade, dessa palavra. Então, eu quero falar desse texto, é que, na verdade, Cristo, entenda que Ele não perde tempo com coisas que são passageiras. O que Cristo ele vem construir na terra são verdades da eternidade que vai apontar para o Pai e vai falar dele. Eu creio que Cristo, o que ele vem construindo na terra, é algo que vai levar você a sair da tua realidade para entrar numa verdade que é muito maior. Então você vê que Jairo, ele chega diante de Cristo. E o que me chama a atenção é que Jairo era um homem que ele tinha uma posição, vamos se dizer assim, ele tinha gosto de dizer essa palavra, ele tinha uma patente, ele era o líder de uma sinagoga. E naquele momento, a realidade dele era que a filha dele estava doente à beira da morte. E essa realidade atrai ele até Cristo. Então diz que ele vai até Cristo. E quando você olha, você vê que ele poderia chegar e falar: olha, eu sou o Jairo, sou o líder da sinagoga. Eu quero que você vá na minha casa, resolva o meu problema da minha filha. Mas não, aquele homem, ele chegou diante de Cristo e a primeira coisa que ele fez, ele se prostrou. Aqui fala, né? Marcos fala que ele se prostrou. Quando você vai olhar Mateus, ele fala que ele adorou. Quero falar algo para vocês nessa manhã. Muitas das vezes, você não entende o problema que você está passando. E por você não entender o problema que você está passando, talvez você não consiga entender o que está por detrás desse problema. Porque o que atraiu Jairo até Cristo foi o problema. E entenda que é por detrás dos problemas que Cristo se revela para você. Amém? Então diz que esse homem, ele chega, ele se rende, ele está movido por uma realidade que a sua filha estava à beira da morte. Mas, o que me chama a atenção é que quando ele se prostra e fala: Cristo, por favor, vai até minha casa, minha filha está à beira da morte. Cristo fala para ele: vamos. Eu olhando para esse texto, algo que é muito claro, é o que move os céus a seu favor, é a adoração. A adoração, ela move os céus a seu favor. Você concorda com isso? Amém? Talvez pode falar assim, mas como assim? Homens que adoram, expressam uma adoração verdadeira, eles atraem Deus. Vamos ler aqui, João 4, 23 e 24, para você entender o que eu estou querendo dizer. Se amanhã eu quero construir algo com vocês, para que essa construção mude a sua vida. Eu quero construir algo sobre um firme fundamento, que é Cristo, sobre a sua vida. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você parar para prestar atenção nesse texto, você vê que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Se a palavra diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Então, a grande questão é que o Pai ele está procurando. Ele está num caminho procurando os adoradores. E o que me chama a atenção é que Ele não está procurando adoração. Ele está procurando adoradores. Porque para Deus, muito mais importante do que aquilo que você faz, é aquilo que você é. Amém? Então, quando você é um verdadeiro adorador, diz que Ele enxerga dos céus e Ele vem receber a sua adoração. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo que a verdadeira adoração, ela está ligada a algo interior. Aquilo que você é. Então, quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: quando você é um adorador e você adora o Pai, Ele vem receber. Agora, se você não é um adorador e você tem uma adoração, isso não é verdadeiro. Entendeu? Logo, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Que a sua adoração, eu te abençoo para que a sua adoração, ela brote do Espírito. Que a sua adoração, ela venha de dentro para fora. E ela traia o Pai a seu favor. Eu te abençoo para que você levante um altar de adoração na sua casa. Sabe por quê? Porque isso aqui é muito sério. Porque se fala que quando você adora a Deus de uma forma verdadeira, Ele vem receber. Presta atenção nisso. Quando você murmura, quando você reclama, quando você tem uma vida de só apenas reclamar, diz que Ele não vem receber a sua adoração. Mas alguém vem receber a sua adoração. Quem você está atraindo? Porque se você está atraindo Deus, o ambiente da sua casa vai ser um ambiente de shalom. Amém? Mas se você não está atraindo Deus, você está criando um ambiente de confusão na sua casa. Então nessa manhã, o que o Pai está falando para nós, é que se você não tem uma adoração, se você não vai abrir sua boca para adorar, então não abra sua boca para murmurar. Às vezes é melhor o silêncio do que você abrir a sua boca para ficar murmurando, porque você vai atrair alguém que não é Deus. E a sua vida vai virar uma bagunça. A adoração, ela vai mover Deus a seu favor. Quantos lembram aqui de Marta e Maria? Vamos ler. João 11, 28 a 34. Presta atenção nisso. Talvez você nunca percebeu essa questão. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Guarde isso. Mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar
levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Então, quando você olha esse texto, você vê que Marta, ela vê que Cristo está vindo. Para Marta, ele estava atrasado. E o atraso dele provocou a morte do irmão dela. Mas, deixa eu falar uma coisa. Cristo nunca se atrasa. Amém? Se você está esperando algo e ainda não aconteceu, espere, porque ele vai chegar na hora certa. Amém? Aplauda o Senhor. E diz que Marta, ela chega diante de Cristo e ela começa a despejar suas ofensas. Ela começa a falar: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que você não chegou aqui antes? E diz que Cristo, ele para e fica escutando tudo aquilo que Marta estava despejando. Mas diz que Marta sai da presença e vai chamar sua irmã Maria. E quando Maria chega, Cristo está no mesmo lugar onde ele tinha encontrado Marta. Ele não se moveu. Isso não sou eu que estou falando, a palavra está falando. E quando essa mulher chega, quando Maria chega, ela se prostra diante dele. E diz que ela fala as mesmas palavras que Marta falou. Mas, de uma forma diferente. Ela adorou ele. Porque ela sabia quem estava diante dela. E diz que quando ela adora e ela fala isso, ele fala: aonde ele está? Vamos. Amém? O adorador, ele move Deus e se move em Deus. O adorador, ele atrai Deus. E quando ele atrai a Deus, diz que ele começa a se movimentar com ele. Eu te abençoo para que você possa atrair a presença de Deus. Que Deus, ele possa olhar para você e ter prazer. E te convidar: vamos caminhando. Porque na verdade, aquilo que era uma realidade humana, aquilo que para Marta era uma realidade humana, de que ele estava morto, mas Cristo falou para ela: ele vai ressuscitar. Só que a verdade de Deus não entrava na realidade de Marta. Por quê? Porque para Marta, ele iria ressuscitar nos últimos dias. Mas para ele, aquilo era uma verdade presente. Então diz que quando ele ressuscita. E entenda, por detrás de um problema, sempre Cristo vai revelar uma verdade espiritual. E o que Cristo revela a partir da vida de Lázaro é a glória do Pai. Amém? Então, aquela morte não era para trazer tristeza, mas aquela morte era para revelar a glória do Pai. Então entenda que por detrás dos problemas, sempre Deus vai te atrair. E quando Ele te atrair, Ele vai revelar algo para você. Talvez você chegou aqui motivado por um problema. Talvez você conheceu a palavra através de um problema. E você só está aqui porque quando você estava com um problema, Ele te atraiu, te trouxe até aqui. Então, antes de reclamar do problema, tenta entender o que está por detrás desse problema. O
que Deus quer falar com você através desse problema? E eu posso dizer isso. Às vezes que eu mais, como eu já falei no começo, que eu mais tive experiência foi quando tinha os problemas da minha vida. E Ele se revelou. E por isso hoje eu estou aqui. Hoje eu estar aqui, na verdade, é o cumprimento de uma palavra. Lá atrás, que para mim não fazia sentido. Estava fora da minha realidade. Mas eu acreditei um dia que a verdade dele é maior do que a minha, era maior do que a minha realidade. E por eu acreditar, eu estou aqui. Porque não sou eu que faço. É Ele que faz em mim, através de mim. Amém? Aplauda Ele. É tempo de adorarmos a Deus, independente das circunstâncias e dos problemas. É difícil? É difícil. Mas Ele está chamando a igreja para adorar nesses dias. Diante da realidade que nós estamos vivendo, adore o Senhor. Adore. Então diz que Jairo, a partir do momento que ele atrai Cristo para ir com ele até a casa dele, eu não sei se você já percebeu, entra uma outra história. A história da mulher do fluxo de sangue. E eu sempre ficava olhando para isso e eu falava, faz sentido. E o pai falou, nada é sem sentido. Presta atenção. E eu comecei a olhar e eu falei, opa, peraí, então tem alguma coisa aqui. E quando eles começam a ir, a mulher de fluxo de sangue atrai a presença de Deus, de Cristo. E é interessante que, quando você está com pressa, imagine você chega diante de Cristo, porque você está com sua filha doente, seu filho doente, e você consegue atrair ele para sua casa, e de repente chega alguém e entra e atrapalha a história. Nós iríamos ficar com muita raiva, né? Eu acho que Jairo ficou olhando e falou, não, agora não, tem um problema para resolver. Mas Cristo para e fala que aquela mulher que tinha uma realidade de que há 12 anos ela padecia com uma enfermidade que ninguém podia curar. Eu gosto de Lucas, porque Lucas, ele, como um bom médico, ele enfatiza, né? Olha, tinha gastado todo o dinheiro dela, mas não tinha dado em nada. Então imagine, uma pessoa que 12 anos, ela tinha que ficar afastada de todo mundo, porque ela estava impura, isso era uma lei. 12 anos essa jovem sofrendo. E o diagnóstico era o quê? Não tem mais jeito. Essa era a realidade dos homens. Mas havia uma verdade de Deus, muito maior do que isso. Às vezes, nós aceitamos aquilo que os homens falam para nós. Às vezes nós deixamos muitas pessoas falarem e isso acaba trazendo um desânimo. Mas aquela mulher, ela sabia que tinha algo muito maior. E ela não ficou presa a uma realidade humana. Mas quando ela avistou uma verdade, ela falou, pode ser minha última chance. Eu vou tocar nessa verdade. E diz que essa mulher, ela vai, passa no meio da multidão que estava apertando ali Cristo, e ela toca nele. E quando ela toca nele, sai um poder. E esse poder traz a cura sobre a vida dela. Amém? Aplauda, Senhor. E quando essa mulher é curada, ela atrai Cristo. Cristo olha, quem me tocou? E os seus discípulos falam, mestre, tanta gente aqui te apertando. Porque ele estava ali, acho que todo mundo apertando. É uma coisa você estar num ambiente, a gente está apertado, as pessoas te apertando. Mas diz que ela toca nele. Você pode estar num ambiente apertado, mas quando alguém toca em você, você percebe que alguém tocou em você. Entenda uma coisa. Talvez você
tem a sua última chance. Eu não sei como está a sua vida. Você que está aqui, você que está pela internet. Não perca a oportunidade. Não fique parado naquilo que as pessoas falam. Sabe por quê? Porque a multidão, ela só quer apertar Jesus. Mas pessoas que amam Ele de uma tal forma, pessoas que não têm mais um recurso, pessoas que querem conhecer uma verdade, eles tocam. E eu te pergunto hoje, você está apertando somente ou você está tocando nele? Porque se você tocar, dele fluirá um poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Em resposta à fé daquela mulher, Cristo liberou um poder que curou ela. Entendeu? Então, ter fé, entenda que ter fé não é viver a realidade dos homens. Ter fé é viver a verdade de Deus. Por isso que quando você começa a olhar as coisas com os olhos naturais, talvez isso te paralisa de uma tal forma que você não entende. Mas Ele está chamando você a olhar por cima disso. Não fique paralisado no padrão dos homens, mas entre no padrão de Deus. A fé, ela vai te levar a viver coisas que talvez você não esteja vendo. Mas você não precisa ver para crer. Somente creia. Creia porque Ele vai te revelar essa verdade presente. Amém? Então diz que quando acaba a história dessa mulher, eu creio que Jairo está olhando tudo aquilo, mas com o coração apertado. Minha filha está à beira da morte, essa mulher está atrapalhando. Só que Jairo precisava ver aquilo. Porque logo em seguida, ele vai ter que tomar uma decisão na vida dele. Então diz que, quando ele acaba de trazer a cura sobre aquela mulher, ele fala, Jairo, vamos? A hora que eles vão começar, diz que vem alguns da casa de Jairo e falam, Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. E diz que imediatamente, Cristo pega na mão de Jairo e fala, Jairo, fé, emuná, crê. Você vai ter que tomar decisão. Porque a realidade dos homens é que ela está morta. Mas a minha verdade é que ela vive. Amém? Aquilo que está morto aos seus olhos, não está morto nos olhos de Deus. Então diz que Jairo para. Imagine uma situação dessa. Alguém vem e fala para você, olha, esquece. Está morto. E Cristo fala, não, apenas dorme. Você imaginou uma situação dessa? Às vezes nós estamos nessa situação. Talvez você que está pela internet está passando por uma situação dessa. Mas eu vou dizer algo para você. Aliás, primeiro eu vou fazer uma pergunta. O que te move? A realidade dos homens ou a verdade de Deus? Para pensar. E dependendo da sua resposta, isso vai denunciar quem governa a sua vida. Se são os homens ou se é Deus. A grande questão é que nós estamos vivendo um tempo onde eu vejo que pessoas, elas dão muito mais ouvido a tantas coisas que estão sendo faladas lá fora. Mas nunca se voltam para a palavra de Deus. Eu vejo pessoas que estão passando
por tantas coisas. Por quê? Porque estão dando muito mais ouvido às coisas que têm sido faladas lá fora. Entenda, tudo está na palavra. Se você quiser entender o que está acontecendo, vai na palavra. Porque a palavra, ela vai te dar um direcionamento de como você vai viver esses dias. Porque nos dias de Noé, havia uma geração que estava buscando prazeres, desejos, suas vontades, suas necessidades, vivendo essa realidade. Mas havia um homem que escutou a voz de Deus. E esse homem, ele decidiu, por meio daquilo que Deus tinha falado para ele, construir uma arca. Então a grande questão é que a verdade de Deus, ela vai na contramão da realidade dos homens. A questão não foi a arca, entenda. Ele só respondeu aquilo que Deus falou para ele. E quando você responde, vive aquilo que Deus fala para você, sabe o que vai acontecer? Você vai trazer salvação para você e para sua casa. Amém? Foi isso que aconteceu com ele. Aplauda. Então, o que o Pai está falando essa manhã aqui, quem você está ouvindo? É um tempo que Ele está te chamando para que você vá para o secreto com Ele. Há quanto tempo você não vai no secreto? Há quanto tempo você não para nas Escrituras? Há quanto tempo você não se rende diante da presença dEle? Porque às vezes você fala, mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar da presença de Deus? Não sai nada. E eu lembro que quando meu pai, ele era vivo, ele já faleceu há muito tempo, tinha momentos que eu não queria ficar falando com ele. Só queria o colo dele. E ele tinha prazer de me segurar no colo, de ficar ali horas e horas. Se você não tem nada para falar, vai para o colo dele. Amém? Busque ele. Nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para viver buscando coisas passageiras. Guarde isso. Nós estamos vivendo em um tempo que não dá mais para vivermos buscando coisas passageiras. É tempo de nós usarmos o tempo para construirmos verdades eternas, que vai trazer salvação para você e para sua casa. Então Jairo, diante daquela realidade, ele vai ter que tomar uma decisão. E a grande questão é que Jairo, ele conhecia uma realidade espiritual, porque ele era um chefe de uma sinagoga, mas ele não conhecia a verdade espiritual que estava diante dele. Muitas das vezes nós somos assim. Vamos ao culto todo domingo, damos dízimos, ofertas, adoramos, louvamos. Mas conhecemos uma verdade espiritual? Será que o que nós estamos vivendo não é por aquilo que nós estamos vendo somente? Ou será que o que nós estamos vivendo é porque nós conhecemos uma verdade e essa verdade não altera a nossa vida no sentido de ficarmos buscando coisas que são passageiras, mas a verdade, ela nos leva a vivermos coisas da eternidade. Então essa manhã, amanhã que o Pai, Ele está, sabe, Ele falou muito comigo nesses dias, que eu estou parado nesse texto.
E ele foi enfatizando essa questão. Muito mais do que uma realidade religiosa, há uma verdade espiritual. E quando você conhece essa realidade espiritual, quando você conhece essa verdade ela vai te libertar. Você não vai ficar mais preso, por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade, ela te liberta. Amém? Então Jairo, ele está ali naquele momento, diante dessa situação, e ele vai ter que tomar uma decisão. E eu me pergunto, o que é uma verdade para você? O que é uma verdade para nós? Estava conversando esses dias com um irmãozão, estava à mesa com ele, estava falando sobre isso. O que é uma verdade? Talvez a verdade, para os homens, ela é um conceito. Talvez a verdade para os homens é o contrário do que é falso. A nossa verdade, ela está muito abaixo da verdade de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela se dá a conhecer, não por meio de um conceito, mas ela se dá a conhecer por meio de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Porque Ele fala, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Então a verdade de Deus, ela sai da eternidade, ela entra na nossa realidade, para nos levar, para nos tirar da nossa realidade e nos levar para uma verdade da eternidade. Entende? Aplauda, pode aplaudir, que é para Ele. É para Ele. Então a grande questão, o que é uma verdade? Uma verdade é uma pessoa, ela é Cristo. E se você conhece essa verdade te liberta. Há muitas pessoas que estão presas a uma realidade, muitas pessoas estão presas a muitas situações porque não conhecem uma verdade. E eu vou falar muito sério com você agora. A palavra de Deus diz que as pessoas aí fora, a criação, as pessoas aí fora, elas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Se nós falamos que conhecemos a Cristo, que temos essa verdade, elas estão esperando nós revelarmos essa verdade para elas. Porque a minha pergunta para você: quem é Cristo? Quem é Cristo? Um dia ele fez essa pergunta: o que falam que eu sou? Alguns falaram: é o João. Outro é Elias, profeta. Para outros, ele só era alguém que supria suas necessidades. Entendeu? Quem é Cristo? A grande questão que Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você é muito maior do que essa realidade qual eles veem. Ele fala: Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Quem te revelou isso foi o Pai. O Pai quer te revelar quem é Cristo de verdade. Mas para Ele te revelar, você tem que ir até Ele.
Então esse é o tempo que Ele está chamando você, porque Ele quer revelar uma verdade, que é Cristo na sua vida. Sabe por quê? Porque o dia que Ele revelar, para muitos aqui Ele já revelou, mas se você ainda não tem entendimento de quem é Cristo, eu oro para que o Pai te revele. Porque o dia que Ele revelar quem é Cristo para você, você não vai viver mais para uma realidade humana. Você vai viver para uma verdade espiritual. E essa verdade, ela vai manifestar aonde você estiver. E por meio da sua vida, Ele vai se dar a conhecer a muitos lá fora. E Ele fala que, Romanos 10:8, fala que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Dos filhos, Ele não está falando dos religiosos, são dos filhos. Amém? Então é tempo de os filhos se levantarem. É tempo de os filhos se levantarem para adorar a Deus. E para revelar essa verdade. E para encerrar essa palavra, eu quero dizer algo para você. Quando Jairo toma a decisão e ele vai, diz que Cristo fala: tira os incrédulos, tira os murmuradores, tira os pranteadores. E diz que Ele vai deixando essas pessoas para trás. Quando Ele chega na casa, tem pessoas que estão chorando, pranteando, Ele tira. Quando você começa a viver a verdade de Deus, Ele vai tirar coisas da sua vida que estão atrapalhando você. E eu pergunto para você: o que você está carregando que está impedindo Deus de se mover na sua vida? O que Ele falou para você deixar e você não está deixando? Porque Abraão um dia levou alguém que ele não tinha que levar. E diz que quando ele se aparta de Ló, imediatamente o pai vem para ele e fala: levante seus olhos e veja, tudo isso é o que eu vou te dar. Então, para você viver o milagre de Deus, comece a tirar coisas na sua vida que Deus já mandou você tirar. O que você está carregando com você? Pessoas que de vez de colocar para cima, te colocar para baixo. Pessoas de vez de gerar fé em você, elas acabam te sufocando. Feche seus olhos. Se você está aqui e você ouviu essa palavra e Deus tocou no seu coração para que você entregue para Ele o seu caminho, entregue para Ele a sua vida, a vida que Ele te deu. Hoje Ele quer se revelar para você. Se você quer aqui aceitar Jesus, levante suas mãos. Porque hoje é dia que Ele quer se revelar a você. Você que levantou sua mão, quero te pedir que você venha aqui na frente. Nós não vamos te expor. Nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Eu vi que tem uma jovem que levantou ali. Se você está pela internet e quer tomar essa decisão, tem o QR Code, acesse e a consolidação vai entrar em contato com você. Essa jovem que levantou a mão, pode ficar aí. Pai, eu quero orar para essa jovem, ó Pai, para que nessa manhã ela possa encontrar com a Tua verdade. Que a Tua verdade coloque ela dentro desse caminho que vai revelar, ó Pai, uma vida em abundância. Que o Senhor, ó Pai, a partir dessa data, comece a cumprir e a estabelecer tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela.
que seja uma manhã de mudança na vida dela. Eu abençoo e abençoo todos aqueles que estão pela internet, que aceitaram. Que Deus abençoe sua vida. Mas com os olhos fechados ainda, eu quero fazer uma última oração. Que para você que quer de fato ter encontro com essa verdade, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma luta, que você possa, nesse momento, se prostrar diante dele, se render diante dele, porque ele está aqui para receber a sua adoração, a sua oração. Pai, obrigado por essa palavra tão pontual e precisa para esses dias, ó Pai. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde uma realidade está sendo falada, mas não queremos dar ouvidos àquilo que está sendo falado, mas nós queremos, ó Pai, realmente olharmos para a verdade do Senhor. Por isso, ó Pai, que essa verdade ela possa se revelar a nós por meio, ó Pai, do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que os anjos veem e os fazem se prostrar. Nos fazem enxergar essa verdade que está muito acima do que a nossa realidade. Eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui, para que eles possam viver dias de intimidade e comunhão com o Senhor. Que eles possam ter sede e fome pela Tua presença. Pai, eu os abençoo para que seja um novo tempo na vida deles. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que eles se levantem sobre a terra para revelar essa verdade. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu quero orar, encerrando aqui o culto, agradecendo mais uma vez a Deus por esse tempo. E depois que eu encerrar, eles vão estar tocando aqui um louvor, que você possa ir se levantando, mas adorando a Deus. Que você possa ir para a sua casa, adorando a Deus. Se não for para adorar, não abra sua boca. Mas adore, porque a adoração atrai Ele a seu favor. Amém? Pai, levante suas mãos. Pode se colocar de pé. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado porque estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Um culto verdadeiro. E que esse culto não fique limitado somente aqui, mas seja um culto que nós possamos levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, que nós possamos cultuar ao Senhor aonde nós estivermos. Que não seja algo de fora para dentro, mas seja algo de dentro para fora. Por isso eu abençoo a vida dos meus irmãos, para que eles possam viver dias e dias de propósito sobre a terra, dias de revelar a Tua glória para esse tempo. Guarde as suas mentes, guarde seus corações, abre os olhos para que eles possam enxergar aquilo que é muito mais alto do que a realidade que eles estão vivendo. E que se porventura há algo que está morto, o Senhor traga a vida. Eu os abençoo. Que você tenha um domingo maravilhoso em família. E uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.